sujeito e intersubjetividade em psicanálise. Havia muitas formas de começar a abordar esse tema e me ocorreu trilhar o caminho que Ogden faz, que é chamar a atenção para o percurso de descentralização do qual a psicanálise participa. Freud, lá nos escritos dele, faz um comentário de que há 3 feridas narcísicas da humanidade, da qual a psicanálise representa a terceira. A primeira seria Copérnico, que ensina para a humanidade de que a Terra não é o centro do universo. A segunda seria Darwin, que ensina para a humanidade que o ser humano não é um animal especial dentre os outros, né? De que o humano é mais um animal pertencente às enormes cadeias de evolução. E Freud aí se coloca como representante da terceiro movimento de descentralização da humanidade, quando ele diz que o ser humano não é senhor nem sequer da própria casa, quando ele descentraliza o ser de sua consciência. Então, não é apenas o eu estar dentro de um universo do qual o próprio eu ignora, seja ele o seu centro no universo, do seu centro no mundo animal e no mundo interno. Esses descentramentos, eles vão ser levados hoje, durante o nosso encontro, a ainda mais algumas radicalidades. Porque, ainda que a gente discuta que, como Freud apontou, o ser humano não é senhor sequer da própria casa, isso ainda nos deixaria num paradigma intrasubjetivo. Então, mais um deslocamento do centro seria dizer que o ser humano não é sujeito sozinho, de que o ser humano só é sujeito a partir de outros sujeitos que o constituem. E é a partir daí que a gente vai pensar a constituição psíquica a partir não só de movimentos que acontecem no campo intrapsíquico, como também de movimentos que acontecem no campo intersubjetivo. O sujeito freudiano é um sujeito que vive uma relação fundamentalmente dialética entre consciência e inconsciente. Esse descentramento, ele acontece em uma dinâmica, né? Em uma dialética de um movimento incessante no qual nem consciência nem inconsciente detém uma posição privilegiada em relação ao outro. Consciente e inconsciente coexistem numa relação mútua de criação, preservação e negação. Eu espero, com os passos a seguir, demonstrar como, para a psicanálise, o sujeito não pode ser descrito em termos meramente individuais. Desde o início, nós somos sujeito do inconsciente, mas somos também sujeito do vínculo. E estamos aí imersos em condições ambientais e interações marcadas pela intersubjetividade, não só dos que estão aqui, como dos que já passaram, não só no campo familiar, como no campo social, e assim por diante. Então, eu fiz um apanhado de alguns textos de Freud, onde essa concepção da intersubjetividade se faz ver. Começando por Totem e Tabu, que é onde Freud elabora essa hipótese da existência de uma continuidade psíquica entre pessoas pertencentes a um mesmo grupo. Uma continuidade psíquica grupal, né, envolvendo uma herança de disposições psíquicas, emocionais, que atravessam as gerações dos indivíduos desse grupo. Depois, lá em 1914, em Introdução ao Narcisismo, Freud também vai reconhecer o que ele chama de dupla existência.
isto é, o sujeito como fim em si mesmo e o sujeito como um elo de uma corrente, a qual ele serve contra, ou de todo modo, né, escreve, sem a sua vontade. O texto Introdução ao Narcisismo, e ele está falando aí que a construção narcísica da criança está apoiada profundamente em conteúdos narcísicos dos seus pais. E é nesse ponto que se explica essa dupla existência. Porque o sujeito é um sujeito para si, mas o sujeito, desde o ponto zero de sua vida, também é um sujeito sonhado, imaginado, desejado por outros que vêm antes dele. Então, na obra de Freud, existe essa ideia marcada, apesar de ainda embrionária, de que o outro opera na psique de cada um como objeto, como modelo, como apoio e como adversário. Muitas vezes, tudo ao mesmo tempo. E que o destino das pessoas, dos indivíduos, está dependendo sempre das relações desse indivíduo com outros seres, com outros homens, com outras mulheres, com outras pessoas. E aí, em seguida, Freud escreve em Moisés e o Monoteísmo a seguinte, eu vou ler a citação porque ela é muito ilustrativa, de que na vida psíquica do indivíduo podem estar ativos não apenas conteúdos vivenciados por ele próprio, mas também inatos, elementos de origem filogenética, herança arcaica, que compreende não só predisposições, mas também conteúdos, traços minêmicos de vivências das gerações antigas. A gente vai fazer um encontro do Coisa Clínica sobre heranças imateriais, né, Bia? Em breve, na sua telinha. Bom, então é isso. Para Freud, há uma indissociabilidade entre fator biológico e fator ambiental. Há o campo pulsional e há o encontro com os diversos objetos do ambiente vivido por esse sujeito. Ele escreve: pode ser que no fundo não consigamos imaginar uma coisa sem a outra. Né? Então, isso é precioso porque ele está tentando aproximar isso que, ao mesmo tempo que é um abismo, é indissociável, que é a relação entre psicologia individual e psicologia das massas. Inclusive, no texto chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele escreve mais uma passagem bastante generosa, inclusive, com os pensadores da psicanálise que virão a seguir, que cada indivíduo é um componente de muitos grupos, tem múltiplos laços por identificação e construiu seu ideal do eu segundo os mais diversos modelos. Assim, cada indivíduo participa da alma de muitos grupos, daquela de sua raça, classe, comunidade de fé, nacionalidade, etc. E pode também erguer-se, além disso, atingindo o quê? De independência e originalidade. Então, já que a gente vem fazendo uma trama entre autores, eu decidi, ao invés de fazer um grande aprofundamento em um único autor, fazer um pouco um panorama de alguns dos principais autores da psicanálise, pensadores da psicanálise, que nos façam ver tanto esse descentramento do sujeito, do que seria uma psicologia intrapsíquica, quanto dessa ideia mais desenvolvida de intersubjetividade. Diga, Luísa. Isso é ótimo, porque mostra que assim, a própria psicanálise como uma construção intersubjetiva entre muitos. Né? Bom, eu achei uma boa ideia trazer Melanie Klein como um começo de abertura para outras pensadoras, porque a contribuição dela pode promover mais um descentramento disso que a gente vinha falando, justamente porque ela tem uma concepção dialética da estrutura psíquica que se move do que seriam etapas do desenvolvimento, do amadurecimento de um indivíduo
onde há uma linearidade, então o desenvolvimento emocional, amadurecimento emocional, como uma linha que apenas vai numa direção, e ela promove com a ideia de posições mais uma concepção dialética do sujeito dentro do espaço psíquico. Então, quando ela organiza a posição esquizoparanoide, a posição depressiva, e coloca essas posições como possibilidades de ida e de retorno a essas posições, de como essa dialética também se dá no campo ali da estruturação psíquica do indivíduo. Então, nesse sentido, Klein também promove mais um descentramento ali do que seria talvez o sujeito sempre no ponto final da cadeia do desenvolvimento, né? Como essa imagem aí desses dois sujeitos caminhando por uma trama, eles podem andar em qualquer direção. Mas talvez a grande contribuição para a noção de intersubjetividade em Klein está na noção dialética que ela promove ao falar no conceito de identificação projetiva. A ideia de identificação projetiva em Klein sugere essa dimensão intersubjetiva do processo de identificação do indivíduo em relação com os objetos do mundo. Ela escreve assim: partes clivadas do ego são também projetadas na mãe, ou, como prefiro dizer, para dentro da mãe, num esforço para controlar e tomar posse do objeto. Na medida em que a mãe passa a conter as partes más do self, ela não é sentida como um indivíduo separado, e sim como tendo um self mau, como sendo um self mau. O que é interessante nessa coisa de Klein é essa ideia de que o projetor vivencia o objeto como parte dele mesmo. E a partir daí ela vai desenvolvendo a ideia de objeto interno, de introjeção, né, dos objetos internos, objeto bom, objeto mau e assim por diante. Um Bergman ali. Um Bergman para esse filme Persona tem tudo a ver, né, com essa, tem um processo intersubjetivo super instigante. Bem observado. Bom, e a partir dessa ideia de Klein, Bion, que vai desenvolver muitas das ideias de Klein, ele contribui com esse conceito, aprofundando essa ideia do componente interpessoal da identificação projetiva. Porque ele vai dizer que, assim, isso que Klein põe é o que ele usa lá nos primórdios para falar de um espaço interpessoal em que a subjetividade e a capacidade de pensamento são criadas e às vezes também atacadas, né? Mas essa coisa de que a identificação projetiva torna possível para o bebê investigar seus próprios sentimentos, uma personalidade forte o suficiente para contê-los, é aquilo que a gente falava na última semana de revelia, né? Essa capacidade da mãe de conter os afetos primitivos do bebê, de conter e devolver para o bebê. Então, isso permite que Bion vai desenvolvendo ao longo da sua obra essa dialética continente-conteúdo, que vai ser tão importante para uma série de outros desenvolvimentos posteriores. Mas a ideia é essa, né, de que a partir dessa ideia de Klein, que ele pode criar a dialética continente-conteúdo a partir justamente de uma dialética da interpenetração de subjetividades. Então, já não é aquele protótipo um pouco mais superficial do eu e meus objetos, eu só com a imagem do outro, como uma projeção sem que haja interpenetração. Com Klein, mais ainda com Bion, vai sendo fundado esse paradigma realmente intersubjetivo, onde a subjetividade do bebê e da mãe se interpenetram. Não é só que o bebê formula uma imagem da mãe e a mãe formula uma imagem do bebê,
é que esse par, esse vínculo, se torna continente para uma diversidade de conteúdos que permite não só a continência e a organização desses conteúdos, como a transformação através dessa dialética dos mais diversos conteúdos. Né? E isso se dá entre mãe e bebê, isso se dá entre analista e analisando na clínica, isso se dá, né, nos grupos, isso se dá nas tramas familiares, isso se dá em uma série de dispositivos que os humanos vão criando por aí, em seus vínculos. E é a partir daí também que Bion cria essa ideia de que o grupo passa a funcionar como uma entidade emocional. Ele chega a falar de uma mente grupal capaz de processar, de transformar, de integrar as experiências individuais, também a nível inconsciente. Então, o Bion chega a falar de um inconsciente grupal. Para ele, por exemplo, o mito familiar seria uma dessas formas pelas quais o grupo busca dar sentido, né, às experiências dos seus indivíduos. Os indivíduos de um grupo familiar usam do mito familiar para lidar com demandas externas e internas, tensões de quem sou eu no mundo, tensões de qual é o sentido das coisas, né? Interessante que o Bion ele foi mestre na guerra, né? Isso. Então tem ali um grupo de pessoas que não é ele que começa a coisa de história de grupo, né? Isso. Que é um. Ele foi um dos, né? Teve o Rivier, teve o. Que para alguma. Então, Rivier é um importante no começo da psicologia, da psicanálise de grupos. Pichon. Grupos operativos de Pichon. Mas falando que agora a gente falou também sobre as diversas formas do enquadro. Não é só duas pessoas no divã, outra coisa, vai ter um grupo, etc. E que tem essa marca da guerra. Quer dizer, um bocado de gente que viveu ali, um grupo de pessoas que viveu aquela experiência. Uma coisa clínica muito interessante para o futuro seria a psicanálise de grupos, né? Nós não vamos entrar nisso hoje, assim, mas haveria muito a se dizer, assim, sobre a situação analítica em grupo. E é isso, né? Dentro de qualquer grupo há os tabus, os não ditos, as interdições, como também os papéis grupais, enfim, e aí seria um longo projeto para a gente conversar também. Vamos fazer isso no futuro. Fica esse asterisco. Para usar uma noção winnicottiana, daria para dizer que o mito familiar funciona como assegurador de uma transicionalidade entre os membros de uma mesma família. Então, o mito familiar como essa construção intersubjetiva grupal que permite a criação e a recriação dos nexos dos vínculos familiares, tanto a nível grupal quanto a nível individual para os membros de uma mesma família, de um jeito entrelaçado. Há um processo de investimentos mútuos entre pulsão e objeto, né? Corpo e mundo interno e mundo externo. E essa é primeiro, é a mãe que eu criei, ou a mãe que se apresenta para que eu possa criá-la, né? E assim por diante. Então, o Winnicott vai falar também bastante desse processo inicial do bebê. Estou falando muito desse processo do bebê inicial, porque eu acho que isso é importante na fundação do sujeito e na fundação da intersubjetividade, né? Não por acaso, a coisa ganha outro caminho quando aparece uma cliente que vai trabalhar com crianças. Exatamente. E o Winnicott vai dar uma atenção especial à ideia de ambiente. A ideia de ambiente facilitador é propiciada inicialmente pelos cuidados primários, né? Por uma relação viva entre o bebê e seus cuidadores primários, sua mãe, seu pai, quem quer que sejam as pessoas que desempenhem essa função de cuidados primários. É a partir de uma relação de confiança com o ambiente que vai se construindo uma constância suficientemente sincrônica, o que não quer dizer completamente sincrônica jamais, né? Daí a ideia de mãe suficientemente boa. Jamais será uma mãe perfeitamente boa.
mas suficientemente sincrônica, o suficiente para instalar essa relação de mutualidade, sendo essa a fonte inaugural, né, e vitalícia do sentimento de segurança ao longo de toda a vida de um indivíduo. Ele fala que é o playground. É o playground. A criança é o playground para começar qualquer jogo. Isso. É muito bonito. Ele fala de uma imagem ele fala assim, o bebê nasce na areia da praia e a mãe é o mar. Então, o bebê está na areia da praia, a mãe vem e volta. Vem e volta. E nesse espaço criado, onde a mãe se ausenta e se reapresenta, em uma dimensão suficientemente sincrônica, que se cria a confiança necessária para que a criança possa existir no que seria, né, a coisa mais inicial do sentimento de ser, né? Que depois vai repercutir no sentimento de self, mas antes de mais nada, a sensação de eu existo, e as coisas me acontecem, e é nesse espaço de confiança, nesse espaço criado entre mãe e bebê inicialmente, mãe, estamos chamando aqui cuidador primário, né? Pode ser um pai, enfim. O Winnicott usa a palavra mãe, fazendo esse adendo, de que essa é uma função muito mais frequentemente exercida pelas mulheres mães, mas que pode ser encarnada por qualquer pessoa que junto ao bebê faça esse vínculo de cuidados primários. Então, é nesse espaço de idas e vindas que vai se criando um playground, né? Que é o espaço potencial. Aqui vai a situação direita do Winnicott. Aqui, onde há confiança e constância, existe um espaço potencial que se transforma em uma infinita área de separação, que o bebê, a criança, o adolescente ou o adulto podem preencher criativamente com o brincar, transformado ao longo do tempo na fruição do patrimônio cultural. Isso é muito bom. E é nesse espaço potencial que a gente pode ser criativo, e daí a importância. Porque é só sendo criativo que o indivíduo pode sentir que a vida vale a pena ser vivida. Vamos falar sobre isso. Falaremos sobre isso daqui a 2 semanas. E aí, importância do criar. Eu não vou nem falar muito. Eu estava justamente aí, nesse ponto, né? Do brincar que vai brincar sozinho, né, brincar com o outro e vira cultura, né? Então, é interessante ele botar ali porque o bebê, a criança, o adolescente, o adulto, que é uma coisa que a gente diz algumas vezes que quando o Winnicott fala em brincar, às vezes o pessoal associa o Winnicott a um negócio de criança. Mas brincar, a palavra que ele usa em inglês é play. Ela também significa jogar. Se tiver brincar, significa jogar, assim como Spielen em alemão significa brincar, significa jogar, que Freud usava também. Só que a gente associa brincar a criança e jogar coisa de adulto. Mas esse brincar aí, a análise é isso. Ele fala justamente isso. A análise é um jogo, é um interjogo, né? Bom, então, falamos, né, do sujeito winnicottiano, falamos um pouco do sujeito kleiniano, ou freudiano, kleiniano, e o sujeito bioniano. E o sujeito winnicottiano é esse sujeito que não coincide de início lá na vida do bebê, mas tampouco completamente jamais com a psique do indivíduo. Ao indivíduo. O Winnicott, inclusive, gosta dessa palavra, indivíduo, mais do que sujeito. Mas o sujeito winnicottiano não coincide com a psique do indivíduo. O sujeito winnicottiano está no interjogo, sempre. A concepção de Winnicott da criação do sujeito num espaço entre o bebê e a mãe envolve vários tipos de tensões dialéticas, né, também. De unidade e separação, de internalidade e externalidade, por meio da qual o sujeito é simultaneamente constituído e descentrado de si mesmo. O sujeito winnicottiano é o indivíduo sendo no mundo.
O Winnicott está sempre vendo o ser no mundo. É meio heideggeriano isso, né? Como Carol Vasconcelos, professora Carol Vasconcelos enfim, há um encontro entre Winnicott e Heidegger nesse sentido, assim, de olhar sempre para o ser no mundo. Bom, chegamos nesse ponto de, talvez, de chegada do meio do caminho, de entender que o sujeito é necessariamente um sujeito de pertencimento e de que o lugar da criança, seja no mito familiar, seja na organização comunitária, é fundante. Quando a criança é recebida nesse espaço familiar, aos poucos também sendo recebida num espaço comunitário mais amplo, essa criança vai se encontrando cada vez mais em relações diversas, nas quais ela é fundamentalmente imaginada. E isso vai ter a ver com o sujeito de ser, com o sujeito de se parecer, com sua família de origem, com o seu território de moradia, com uma série de questões e tensões mobilizadas no curso da vida de qualquer indivíduo. E durante toda a vida do indivíduo, ele vai ter que se identificar e se contrastar com a imaginação dos outros sobre si, no processo dele de individuação. O que nos leva ao que talvez seria um dos pontos essenciais da intersubjetividade, mas também do que isso significa na clínica, que é a necessidade muito humana de fazer sentido. Fazer sentido, Luiz Cláudio Figueiredo fala sobre isso de um jeito muito bonito. Implica estabelecer ligações, dar forma, sequência e inteligibilidade aos acontecimentos que, ao longo de uma vida, evocam e provocam os excessos traumáticos da personalidade, primitiva e extrema, que uma existência, mesmo a mais simples, comum e pacífica, comporta. Então, existe uma tarefa ética dos cuidados imposta na condição humana, e a gente falou disso no último encontro do Coisa Clínica, de que ao indivíduo e às coletividades cabe a contínua atividade de fazer sentido. Esse corte e costura, modelagem, né, de uma tessitura, de um solo humano possível, de um ethos. René Caes é um outro psicanalista que trabalha a ideia da intersubjetividade em profundidade, tanto em termos da constituição psíquica, quanto em termos da clínica voltada para os grupos. Mas também na clínica individual, porque você não precisa trabalhar com psicanálise em grupo para trabalhar com psicanálise de grupos. Quero dizer, você não precisa atender um grupo para estar o tempo todo trabalhando com grupos, porque qualquer pessoa que vem para o seu consultório vai estar imersa, né, em uma série de composições grupais e de processos intersubjetivos. Então, ele chama a atenção, como outros também, né, a intersubjetividade não como um regime de interações comportamentais, simplesmente, entre os indivíduos, uma coisa ação e reação, né, uma comunicação empática aqui entre eu e você. Ele vai aprofundar a ideia de intersubjetividade para fazer ver a experiência de um espaço, né, de uma realidade psíquica compartilhada, que se especifica por suas relações entre esses sujeitos também enquanto sujeitos do inconsciente. Então, há uma comunicação a nível consciente entre nós e há uma comunicação aqui a nível de aspectos que não são inconscientes. Ou seja, há uma interação dinâmica inconsciente também entre eu e você. E aí, isso significa o fato de haver uma comunicação entre inconscientes, a ideia de que a intersubjetividade também é aquilo que partilham esses sujeitos, né, que se formam, se ligam entre si, por suas sujeições recíprocas.
essas sujeições recíprocas, isso é, como eu me sujeito a você de alguma forma, como você se sujeita a mim de alguma forma, consciente e inconsciente, isso podendo ser de uma forma estruturante ou alienante, né? São esses mecanismos que são constitutivos dos inconscientes de ambos, ou de todos os envolvidos, né? Porque estamos falando de dois ou mais. Então, estamos falando de recalques e negações em comum, estamos falando de fantasias e significantes compartilhados, estamos falando de desejos inconscientes e de proibições fundamentais que nos organizam enquanto dupla, enquanto grupo. Esse trabalho, ou seja, a intersubjetividade envolve um trabalho intersubjetivo. Há um trabalho da intersubjetividade acontecendo o tempo todo, quando dois ou mais indivíduos se encontram. E essa ideia de trabalho da intersubjetividade comporta essa ideia de que cada sujeito é representado e procura se fazer representar nas relações de objeto, nas imagens, nas identificações e fantasias inconscientes de um outro e de um conjunto de outros. No atendimento clínico, a gente muitas vezes se sente convidado pelos analisandos a representar algum tipo de posição, né? E isso é um dado clínico muito rico, interessante, importante de ser contabilizado quando a gente está pensando um caso clínico, assim. Que posição é essa que esse paciente me convoca a performar? Ainda que eu não performe, ou que isso estabeleça, mas isso está estabelecido no nosso interjogo, né? E do mesmo modo, cada sujeito se liga com essas formações psíquicas desse tipo, né? Com seus próprios representantes de outros sujeitos introjetados, incorporados, trazidos para dentro de si, seus objetos, né? Que ele abriga dentro de si e que os liga dentro de si, entre si. Então, há muitas camadas de interjogo em ação do trabalho intersubjetivo. O CAES vai falar de alianças inconscientes, de funções fóricas, desse espaço onírico comum e partilhado. Se a gente for entrar nisso, em CAES, é um mundo. Então, o que eu posso oferecer para a gente hoje é um panorama. Mas isso aqui é o que talvez vai nos trazendo para o que é em termos de prática clínica, né? Já que estamos falando de coisas clínicas nesse espaço. É que entender a intersubjetividade abre acesso para a gente entender sofrimentos psíquicos que talvez não fossem compreensíveis se a gente ficasse olhando só para esse indivíduo. Acho que é o próprio Caes que dá um exemplo muito, muito interessante, assim, ele fala de uma dupla de irmãos, onde um irmão tem uma deficiência intelectual e o outro irmão se deu muito bem na vida. A grosso modo é um pouco isso, né? Esse irmão que se deu bem, casou, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, teve família, faz um milhão de coisas. E o outro continua vivendo com os pais, com muitas limitações, e tem na família o lugar de contribuição de ser a pessoa que dirige para os pais, esse irmão, com comprometimento intelectual. E aí o Caes traz, eu acho que é ele que traz isso. Ele traz esse caso de atendimento desse irmão bem-sucedido, que chega com um pânico de dirigir, de não conseguir dirigir, de precisar dirigir para o trabalho dele e simplesmente isso ser uma coisa inalcançável. E aí ele vai trazendo como esse sintoma seria dificilmente compreendido dentro de um sujeito tão bem-sucedido e capaz e hábil no mundo, se a gente não tivesse a dimensão familiar desse outro irmão, que não pode ter seu lugar tirado. Quer dizer, o lugar de dirigir para os pais, o lugar de dirigir é a grande coisa que dá lugar no mundo para o irmão. Se esse outro irmão pode dirigir, isso causa um tipo de tensionamento na grupalidade insustentável.
E esse é o tipo de sintoma que só pode ser entendido na intersubjetividade. Então, essas coisas nos aparecem na clínica, sem que a gente precise estar atendendo, né? Os irmãos juntos, assim por diante. Então, Caes faz essa dobradinha aí, essa ideia, né? De que se o sujeito do inconsciente é sujeito do vínculo, não basta aquilo que Freud dizia, assim, de ali onde era o isto, o eu deve advir. É preciso também que o eu se liberte das formações estruturantes alienantes do grupo para assumir-se como herdeiro da sua história, que é, claro, tecida na intersubjetividade. Então, o que vem a ser, né? A prática e o pensamento psicanalítico ressituados no contexto das relações intersubjetivas e dos cuidados. Para fechar esse encontro de hoje, esse voo panorâmico, eu escolhi trazer uma organização feita por Luiz Cláudio Figueiredo, que vai trazer uma ideia de uma teoria geral dos cuidados, a partir do que ele chamou de matrizes da intersubjetividade. Isto é, funções do cuidado a partir das diversas posições de autoridade que um analista ou um cuidador, seja ele psicanalista ou não, pode cumprir. Essas matrizes da intersubjetividade, que são usadas em outros âmbitos, né, não só para a teoria geral dos cuidados, são divididas em 4. Tem quatro caminhamentos possíveis de divisão, né, da intersubjetividade, organizados por Figueiredo. Uma é a matriz intersubjetiva da intersubjetividade transsubjetiva, a matriz da intersubjetividade traumática, a interpessoal e a intrapsíquica. Vejamos, né? Essas 4. A matriz da intersubjetividade transsubjetiva tem a ver com esse outro que a gente falava lá no começo, assim, que é esse outro que sustenta, que contém, sem se diferenciar, né? Aquela simbiose mãe-bebê, que propicia essas identificações primárias. É o eu e o outro em estado de quase indiferenciação. Essa intersubjetividade transsubjetiva é quando eu estou misturado, imbricado ao outro como ponto de partida. Esse ponto de que é uma condição humana vir de dentro e partir para dentro, ali uns dos outros. Figueiredo organiza funções do cuidado relacionadas com essa intersubjetividade transobjetiva, com as funções de sustentar e conter, que são funções do cuidado ativos, né, possíveis, que é quando o ambiente ou o objeto desempenha funções de acolher, hospedar, agasalhar, sustentar. A gente pode identificar essas 2 dimensões primordiais aí, né, que é a função de holding, que o Winnicott organiza, essa ideia de sustentação, e que é essa coisa que nos permite a continuidade, né, do ser, uma sensação de continuidade. E a função de containing, que é essa de Bion, né, quando a gente fala de continente de conteúdo, que é também o que nos possibilita as experiências de transformação. Uma outra matriz da intersubjetividade é a traumática, que é esse outro percebido como autoridade radical. É um outro que é absolutamente outro, um outro incompreensível em sua totalidade, um outro transcendente e incontornável. Um outro que é desejante e cujos desejos não estão sempre implicados com o nosso eu, né? E é um outro que nos interpela, um outro que nos reclama, que nos mobiliza. A matriz da intersubjetividade traumática tem a ver com essa acentuação da diferença, da radicalidade do outro como outro. Quando o outro me precede e me constitui exigindo trabalho, né? Justamente por não haver só continuidade, ou pleno encaixe, ou sobreposição. Pelo contrário, não há plena assimilação
entre o eu e o outro, e daí o traumatismo. Quando o cuidador se engaja em funções do cuidado que tem a ver com essa alteridade traumática, ele está exercendo funções que Figueiredo vai chamar de interpelar e de reclamar de. Bom, e é isso, né? Quando ele dá um exemplo que, assim, quando um bebê nasce, a gente dá para ele um nome. E isso, por si só, convoca esse bebê, né? De dizer assim, falei, você é uma pessoa, dê seu nome, né? Como a gente diz. A mãe, Anne Álvares fala isso, né? De como a mãe reclama a presença viva. Como a mãe reclama a interação do bebê, despertando a sua funcionalidade, né? Chamando para fora, chamando as falas. E é isso que a gente faz também na clínica, né? Muitas vezes, assim, quando a gente se porta como um outro que interpela, que reclama a presença, que reclama uma posição ativa dessa pessoa de quem a gente pretende cuidar. Então, o eu cuidador também pode funcionar assim, né? Como um agente de confronto e do limite, fazendo com que o sujeito entre em contato com os fatos da existência, a morte, o impossível, a finitude, a alteridade radical, a lei. A terceira matriz da intersubjetividade como uma intersubjetividade interpessoal, ou seja, dois sujeitos constituídos, a distância entre eles e a necessidade de construir pontes. Então, é uma matriz da intersubjetividade que tem a ver com essa mutualização entre dois indivíduos constituídos. Ou seja, é um outro capaz de me reconhecer, de me testemunhar e do qual eu não sou também completamente diferente, é um sujeito como eu. Em termos de funções do cuidado, há o estabelecimento dessa função de reconhecer, que é dividida em dois níveis importantes, onde um não pode existir sem o outro, né? Que é a função do testemunhar, seguida do refletir, espelhar, sendo que a segunda depende da primeira para não ser meramente uma função alienante, né? Porque o espelhamento que não inclua o testemunho autêntico ali não pode efetivar uma tarefa de reconhecimento na medida. Vai gerar muito mais imagens falseadas, né? E alienantes do self. Então, trata-se de levar de volta ao sujeito sua própria imagem, como a gente falava, devolver o bebê ao bebê, né? E assim por diante. É essa capacidade da relação com a alteridade que vai nos dando a experiência da medida. E, por fim, a matriz da intersubjetividade intrapsíquica, que é a matriz com a qual muitas pessoas ficam só com ela, né? Assim, que é o que há de presença do outro em mim, dentro, como elemento do meu próprio psiquismo, os objetos internos, superego, né? Aquilo que eu introjeto, aquilo que eu internalizo, aquilo que está incorporado, que é do outro, que eu trago do outro, mas que está em mim e que tem a ver com a minha organização psíquica. Mas Figueiredo fala de um jeito muito interessante, que é assim, é porque trazemos a intersubjetividade encravada na nossa dimensão intrapsíquica que a gente está aberto à alteridade em várias modalidades. Né? E é isso, assim, as dimensões do cuidado, então, para a teoria geral do cuidado de Figueiredo, baseadas nessa ideia de intersubjetividade, tem a ver com essa presença implicada, com as várias posições de alteridade possíveis, que tem a ver com sustentar e conter, reconhecer, interpelar e reclamar, mas também com a presença em reserva, onde eu apenas sou e deixo ser. E isso é muito importante para que não haja o atropelamento do espaço potencial, para que a gente não fale nem com fazeres em excesso, nem com escassez absoluta. Né? Assim, o equilíbrio dinâmico entre fazeres e não fazeres do agente de cuidados é muito importante
do processo de cuidar, porque tão importante quanto cuidar do outro é cuidar de si, e é isso que estabelece a possibilidade de uma mutualidade. Figueiredo fala uma coisa ótima, assim, de que talvez o objetivo final de qualquer relação de cuidados é criar alguém capaz de cuidar. E como é que você cria alguém capaz de cuidar? Só com a atividade de presença implicada, de funções ativas, de intervenções, de interpretações, de interpelações, de contingência, de englobar. É preciso criar um espaço desobstruído, né? A gente falava disso no último encontro também. É preciso criar uma presença em reserva para que o sujeito possa vir a ser, para que ele possa ele mesmo exercitar dentro de suas possibilidades intersubjetivas as dimensões do cuidado que são aprendidas ali nesse paranalítico. Então, é isso aí. Na próxima semana temos representação e representabilidade na clínica psicanalítica.